Olha, o tema do nosso bate-papo de hoje é saneamento básico, uma coisa fundamental na vida da humanidade, né? Estamos discutindo uma questão que era para estar resolvida há 500 anos. Depois a gente até pode contar histórias de Londres, de Paris, de grandes cidades do mundo que enfrentaram esse problema há 200, 300 anos. Estamos aqui no Rio de Janeiro, que foi capital da colônia, né? Capital do Império Português durante um período curto, mas foi, né? No colossal Império Português, capital do Império, capital da República, e ainda estamos discutindo questões quase da Idade Média. Eu convidei aqui para o nosso bate-papo nosso vereador, Alexandre Arraes, está se dedicando a esse tema e vai falar um pouco mais sobre a cidade do Rio de Janeiro, o que é que pode ser feito. E o Raul Pinho. Bom, Raul, o pessoal do setor conhece bem. Raul foi fundador e primeiro presidente do instituto chamado Trata Brasil. Trata Brasil faz hoje um ranking sobre as 100 cidades brasileiras, piores e melhores em relação ao saneamento básico. Depois ele vai explicar um pouquinho isso. Hoje ele é embaixador do Trata Brasil, mas é um especialista no assunto. Ficando mais velho aí, vai pegando esses carros. Mas... Gente, obrigado aí, isso é um bate-papo, a gente vai conversar assim, bem à vontade, embora o tema seja seríssimo. Sabe que água tratada, esgoto tratado é sinônimo de vida, né? Outro dia eu estava vendo uma série, está na moda, séries, né? Na Inglaterra, em Londres, e exatamente aquela Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vem acompanhada por vários progressos na Inglaterra, né? A abertura dos canais, 4.000 quilômetros de canais, né? Depois veio a ferrovia, mas antes veio o alargamento das estradas, né? Eu estava vendo a velocidade média das carroças aumenta para 45 km horários e a capacidade de transporte aumentou. E aí houve uma concentração urbana, começaram as epidemias, porque as cidades atraíram muita gente miserável, né? Contra o Charles Dickens. E a providência que eles tomam é exatamente construir redes de coleta de esgoto, né? Não tinha nem tratamento ainda, ia jogar no Tâmisa, mas pelo menos retirava. Não ficava. E fora Paris também, que a gente hoje visita os esgotos de Paris. Isso. É um programa. E aí, essa semana, né, Arraes e Raul, o Trata Brasil publicou o ranking, né, das 100 cidades que o Instituto acompanha. E São Paulo já aparece entre as 20 maiores. Eu me lembro muito bem do tempo, acho que era o Paulo Maluf, era prefeito, governador, isso há muito tempo. E saiu uma estatística que só 10% do esgoto da cidade de São Paulo eram tratados na época, né? E ela já aparece E o Rio de Janeiro, nem aí. E temos lá Uberlândia, tem... mas as cidades quase todas no interior de São Paulo, né? Elas progrediram muito, algumas no Paraná, mas em termos nacionais é um desastre. É isso, Raul? A situação, vamos falar um pouquinho mais do Rio, né? Estamos aqui no Rio, nessa vista aqui maravilhosa. Agradeço a você pelo convite. A situação do Rio, ela é impressionante, porque, como você falou, foi sede do Império, que é a primeira capital, e a primeira capital que teve, né, a rede de sede esgoto. do Império Português, colonial português, porque quando Dom João VI, a corte portuguesa, veio para cá, a gente virou sede do Império, durante poucos anos, mas foi. E tínhamos naquela época já a rede de esgoto aqui no centro da cidade, que é a mesma rede que está aí até hoje. Quer dizer, o que aconteceu no saneamento no Brasil como um todo, e especificamente aqui, é que quando foi criado o Planasa, na década de 70, né, o objetivo era levar água para o cidadão.
Então foi feito um grande investimento, isso realmente houve um progresso fantástico. Aqui nós tivemos o Guandu, que abastece a cidade até hoje. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Acabou, né, com o Guandu. Mas a questão do esgoto sempre ficou em segundo plano. E tinha essa cultura aí do afastamento. Quer dizer, sempre se investiu em água, deixando esgoto, quando muito fazendo uma rede, mas sem tratar. E isso vem ao longo das últimas décadas. Quer dizer, recentemente, com a crise se agravando no termo do país e do estado do Rio, então essa situação ainda se agrava mais. Com a ocupação desordenada da cidade, as favelas, né? Onde mesmo que se queira entrar não se consegue, em função da insegurança. Então não há. E por parte da sociedade não havia também um entendimento, uma valorização dessa agenda. Então o país está cheio de prefeito que investiu em esgoto e perde eleição. Porque nós priorizamos o asfalto, a praça, o campo de futebol. Então havia uma... Até água pluvial, porque quando eu me lembro do prefeito de Caxias me dizia, eu sei o que é sair de casa e botar o pé na lama, então investir na água pluvial, né, no calçamento, né, E aí o esgoto também era lançado aí. Claro. Então esse ranking, quer dizer, ele mostra, primeiro, as cidades, como você falou, de São Paulo, Minas e Paraná, em situação melhor. No Rio nós temos Niterói, que está em 10º lugar. Niterói foi a primeira concessão privada aqui do Estado, da década de 90. Então, a gente não defende o modelo público ou privado por si só. Quer dizer, o privado avança mais rapidamente, por quê? Ele entra participando de uma licitação, é contratado, né, tem metas contratuais e é fiscalizado. No público isso não acontece. Então, Niterói, quando a empresa assumiu lá, em 90 e alguma coisa, ela começou num plano de investimento e vem investindo continuamente na questão do esgoto. Já atingiu praticamente a universalização, tem 94%, 95% do esgoto tratado. A segunda cidade fluminense no ranking é Petrópolis, que está em 39º. Depois vem Campos, 40º, todas privadas. Todas privadas. Aí em 51º vem a cidade do Rio de Janeiro, que são 10 anos que a gente faz esse ranking. O primeiro foi eu que inventei em 2009, quem divulgou. O Rio está sempre lá nas posições intermediárias, 45, 55, porque não tem investimento em esgoto. E o que dá diferencial nisso é o esgoto, porque a água, mal ou bem, a maioria tem. Quer dizer, tem acesso, não significa que receba água todo dia. Tem lá o caninho e o medidor lá. De vez em quando aparece. De vez em quando falta, né? Bom, e na rabeira, Vidoaí, que é mais chocante, porque desde o início são as cidades da Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, Belford Roxo, Caxias e tal, que não tratam absolutamente nada, né? Então essas estão ocupando lá as últimas 20 posições. Esse ranking é um dos trabalhos do Instituto, que além disso trabalha na questão de pesquisa, dos impactos na saúde, né, a mortalidade infantil, nós temos trabalho junto à comunidade, mas o ranking ele choca, porque cria essa competição, evidentemente, você pisa no calo do operador que está lá no último lugar, que no estado, a nossa SEDAI, por exemplo, os caras ficam danados da vida. Mas o objetivo não é agredir. Eu vi que Manaus está no último, né? Manaus é uma galeria privada. Né? É uma situação também terrível. Né? Bom, as últimas, além do Rio e Manaus, tem as duas, do Pará, Belém, Ananindeua, e a última lá é Porto Velho, né? A Lanterninha. Porto Velho, eu fiz uma visita lá há muitos anos, antes da construção das usinas do Rio Madeira. E tinha aqui no Sudeste uma resistência enorme, por causa do impacto ambiental, né? Vamos construir hidrelétricas, barragens. Aí eu fui lá fazer uma palestra e o pessoal me perguntava sobre isso, né? A possibilidade das usinas saírem, para eles era fundamental. Aí eu falava também na questão do ambiente. Ele falou, tudo bem, mas você sabe que 100% do esgoto de Porto Velho é jogado nesse rio, né? 100% jogado nesse rio. E esse rio daqui até o Amazonas
ele desce 65 metros, ele vai descendo devagarzinho, ou seja, não tem nem aquele negócio das águas correndo, né? Até ali, Porto Velho, você tem corrente. A partir dali ele vai devagarzinho, uma velocidade... Eu falei, 100%? 100%. E a gente discutindo aqui no sul, né, o Saxo dos Anjos, quando os caras ali enfrentando 100% de... Mas, Arraes, vamos falar um pouquinho do imbróglio que é... Bom, o governo federal é que dá dinheiro, normalmente, para investimento. As empresas, quase sempre que tratam disso, né, são companhias estaduais, que no passado tinham uma concessão de todo o Estado. Aí, de repente, dá uma mudança na legislação, diz, não, o poder concedente é o município. E dá uma briga danada, a gente não consegue resolver isso. Qual é a tua sensação, agora que você está botando o pé na Câmara? Olha, Vidor, primeiro, obrigado aí pelo convite para a gente conversar um pouco sobre saneamento, tentar esclarecer alguns pontos que nem sempre são mencionados e discutidos e assim, revelado mesmo para a sociedade. A questão das competências é um imbróglio, isso ainda não está totalmente definido. A situação ela vem desde a Constituição Federal, em que os temas locais ficaram a cargo dos municípios, mas sem mencionar diretamente e objetivamente o município como o poder concedente para serviço de saneamento. O Marco Legal do Saneamento, a Lei 11.445, que é de 2007, também não menciona objetivamente. Ele se soma à Constituição Federal, dando essa direção de que é uma questão local, mas objetivamente também não define isso. O que define isso é uma decisão do STF em 2013, né? Define, bate o martelo sobre a competência e dá ao município essa legitimidade. O município é o poder concedente do serviço de saneamento e ele pode delegar, conceder, mas a responsabilidade é do município. A partir disso, os municípios não puderam mais ou não deveriam mais se omitir. Mesmo aqueles municípios em que já existe delegação, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Então, essa decisão de 2013 resolve isso para os municípios, na maior parte dos municípios do país. As exceções são municípios em regiões metropolitanas em que haja uma agência executiva criada por lei complementar. O Rio de Janeiro se arrasta nisso. O governador Dornelles, antes de sair, assinou uma lei criando essa agência executiva, mas há um prazo até que essa agência entre em operação efetivamente. Então a gente está num vácuo, num limbo aqui, em que essa discussão está posta vamos dizer, os municípios podem pretender conceder, as empresas, a SEDAI, que já tem alguma das concessões, tem argumentos para tentar defender os termos, os instrumentos jurídicos que delegaram para ela o serviço de saneamento. Então, o Estado e o Instituto Metropolitano, que é essa agência executiva que está em fase de criação, também pode discutir. Então, a gente está num momento fora, Raul, as MPs, né, que já entraram, saíram, e temos uma lei agora também que vai mexer, se ela for aprovada, mexe em tudo. Então, no Congresso Nacional. No Congresso Nacional. A insegurança jurídica é absoluta. É difícil você, nesse cenário, tomar decisões, né? Então as pessoas ficam naquele compasso de espera, os prefeitos, tudo, olha, vamos fazer, depois muda a lei, vamos discutir os instrumentos que nós temos, ou não, há esse conflito, tudo tem consequência, não é uma coisa simples. A SEDAI é uma estadual muito poderosa, ela vai além ali politicamente do serviço que ela oferece, é uma situação muito difícil, mas eu acho que, e é o que eu defendo, em 2017 eu fiz uma audiência pública para tratar desse tema com a visão do município,
mas num cenário metropolitano. Então a gente convidou parlamentares, deputados estaduais, convidamos o Raul, estava presente, óbvio, e convidamos representantes do judiciário, convidamos o secretário de Meio Ambiente de Niterói, na época, para falar sobre a experiência de Niterói. Foi uma audiência muito interessante. E o que se viu ali é que o pior dos mundos é deixar como está. Então, algo precisa ser feito. Então, sob a perspectiva do município, eu advogo, eu defendo que o instrumento jurídico que fundamenta a delegação do município para a SEDAI, dos serviços de saneamento, ele é passível de anulação. E vou te explicar por quê. Esse instrumento, ele chama-se Termo Recíproco de Direitos e Obrigações. O nome do instrumento já é um nome um pouco diferente, não existe parecido ou similar, né? Primeiro, esse termo ele foi assinado já na vigência do Marco Legal de Saneamento, essa lei 11.445 de 2007, que exige a formalidade do contrato e de licitação. Esse termo ele foi assinado na época, o prefeito César Maia, o governador Sérgio Cabral e o presidente da SEDAI, Wagner Victor. Não foi precedido de licitação, não é um contrato formal, não cumpre as exigências de um contrato. Totalmente, né? Fora não prevê cronogramas de investimento, não tem metas a atingir, não tem preocupação com universalização do serviço. E ainda permite que a SEDAI joga o esgoto na rede pluvial. Isso, né? com absurdos que me espanta que isso não seja de domínio público, que as pessoas não discutam sobre isso, que a imprensa não fale mais sobre isso, porque ali há uma permissão para que a SEDAI despeje esgoto na rede pluvial temporariamente. Mas não estabelece... Pois é, isso que é o mais grave, porque não estabelece o tempo e o prazo da concessão é de 50 mais 50, ou seja, teoricamente você pode ficar 100 anos, um século jogando esgoto na rede pluvial. Então, é uma situação que é inadministrável e que precisa, agora chegamos já a um ponto que não é possível mais permanecer, é preciso que a prefeitura mate essa bola no peito e resolva esse troço, entendeu? Ou realmente vá para o confronto com a SEDAI, ou então chame para sentar na mesa de negociação e busque uma solução. A SEDAI não vai ser privatizada, teoricamente? Olha, sob a visão do município, essa não é a questão principal. Porque se ele é o poder concedente e pode licitar o serviço, quem quiser participar e tiver capacidade de oferecer o serviço, que entre na concorrência, né? Que dispute aí a licitação. Desde que a legislação permita que ele faça essa licitação, que Sim. hoje não é possível. Hoje existe toda essa dúvida. O que é possível fazer hoje é o que foi feito na AP5 lá. É você começar a fazer... Explica que a gente está falando para o Brasil. Aliás, eu tenho gente ouvindo isso na China, Hong Kong, Moscou, então, sabe, lá pode trazer no solução México, para Estados Unidos. Não, isso é legal de explicar. O que aconteceu na P5? Né? A P5 é a Alta Zona Oeste, uma região da cidade em que... Chama AP5 porque área dividida em áreas... de planejamento da cidade. Sim. Então, essa área é a Alta Zona Oeste do... Pega Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. A zona pobre, né, da cidade. É uma região onde não havia rede construída, né, e não havia o serviço instalado, e que houve um acordo... Baseado neste termo. Esse termo respaldou isso. Isso é um aditivo de 2011 para que houvesse essa concessão que foi feita. E hoje os números... A concessão de esgoto. Né? Parte comercial da água, que a concessionária cobra, troca idômetros, a SEDAI fornece a água, e o privado, o parceiro, né, faz a parte do investimento em esgoto. Isso demonstra que... E quem cobra o quê? A SEDAI cobra a água e o... A conta quem emite é o concessionário privado, faz a parte comercial, né, e repassa. Inclusive a água. Ele cobra, mas a conta da água, o que é da SEDAI, vai direto para a SEDAI. Passa pela conta do...
Mas essa é uma demonstração de que realmente todos reconhecem que o poder concedente é do município, porque senão não seria o município a fazer a concessão. Entendeu? Então, isso é muito. Isso, assim, pode até se discutir, mas não. Só para saber, isso está funcionando? Está funcionando, não é o ideal, os números são muito melhores do que no resto da cidade. Está avançando, né? E o principal, há um cronograma de construção das redes, né? Porque não havia nada lá. Não havia nada lá. Então, há um cronograma de construção, há metas a cumprir e há alguém fiscalizando. Né? A Rio Águas fiscaliza. Eu não estou entrando no mérito de que essa atividade gera uma quantidade de emprego na fase de investimento. Você tem que abrir buraco na rua, passar tubo. Agora, não é o modelo ideal. Não sei se você concorda, porque o cara vai lá e investe no esgoto. Para ter esgoto tem que ter água. Então, se a concessionária não joga água na casa do indivíduo, não tem conta para pagar. E aí o parceiro privado ficaria pendurado na brocha. Mas aí tem uma cláusula que o Estado seja água e esgoto. O ideal é a concessão plena. Como é o caso de Niterói, também. Niterói compra água da cidade. Né? Isso. Mas o modelo de concessão plena ele é muito combatido, porque o que dificulta, principalmente o avanço, é essa questão corporativa, entendeu? Você mencionou aí, 70% da operação no saneamento é feita pelas empresas estaduais. Existe um forte viés político nisso aí, entendo, por parte dos parlamentares, das alerges, da Câmara, dos deputados, que é uma ferramenta política, o cara levar água para a população. Há uma grande resistência. Tivemos duas MPs que poderiam ter avançado consideravelmente e que acabaram não sendo votadas. Medidas provisórias. Isso, eram medidas provisórias e agora há um projeto de lei. Bom, como eu estava dizendo, apesar de toda essa complexidade aí que a gente tem, eu defendo que não se pode ficar esperando indefinidamente. Então, o ranking do Trata Brasil que saiu agora recentemente, ontem, né? Anteontem, é uma demonstração. Estamos na quarta-feira, né? Vai ao ar domingo, mas estamos falando numa quarta-feira. Isso. É uma demonstração de que não podemos mais ficar de braços cruzados, porque já tínhamos péssimos números e estamos conseguindo piorar. Porque piorou. Estamos piorando. No Rio de Janeiro, em 2011, se você pegar a relação de esgoto tratado sobre água consumida, que é o indicador que a gente utiliza, esse indicador piorou no Rio. Em 2011 estava melhor do que está agora. Era 47,3, agora é 46, entendeu? Uma coisa assim. 47% do água saía como esgoto, depois era tratado. A água consumida é tratada. É tratado. Então, metade, mais ou menos. Isso. E para falar só de esgoto, né? Porque a gente assim, a questão da água é complexa. Outra metade também. Vai para a rede fluvial, para o valão. Para a Baía de Guanabara. Então, em 2017, a gente fez um trabalho de campo muito interessante. Nós visitamos as estações elevatórias da Barra e a gente percebeu ali que o sistema simplesmente não funciona. Não dá para dimensionar, mas com certeza... Porque o esgoto é captado, mas não chega na estação de tratamento? Não chega. Não chega. As elevatórias não funcionam. As bombas estão quebradas. Você precisa bombear o esgoto. Sim, recebe, tem uma bomba, eleva e joga até chegar na estação. Né? E a maior parte das estações que nós, quase a totalidade das estações que nós visitamos em diferentes momentos, não funcionavam, ficavam com o extravasor, que é como se fosse o ladrão, né? O tempo todo jogando. Isso é revoltante. Isso é revoltante. E isso vai para onde? Para a Lagoa de Jacarepaguá. Aquela imundícia. Então você fica pensando que você tem uma empresa que é responsável pelo serviço de saneamento, mas na verdade ela é responsável por poluir a Lagoa de Jacarepaguá. Ou seja, é uma mentirada assim. E você vai visitar a estação do Recreio, não é? Lá, a SEDAI, então tem toda ali uma formalidade, eles mostram tudo, mas os números eles não são os números da cidade real. Por exemplo, não consideram os números da cidade informal, e a gente sabe que a gente tem quase 30% da população morando em áreas informais, e isso não entra nas estatísticas da SEDAI. Então, é tudo... Isso é um problema muito sério também, né? Que a prefeitura também não assume. Então, as áreas informais de ocupação nas comunidades, então,
Fica aí, Aqui no Rio a gente até teve um projeto bacana, chamava Favela Bairro, né? Mas que era uma tentativa até de você levar alguma forma de urbanização às comunidades, às favelas. Mas aí, eu acho que você não devia botar mais nome em programa nenhum, sabe? Programa X, ABC, porque quando chega outro prefeito, não, aquele nome, Favela Bairro, lembra o prefeito tal, eu não quero, né? Acaba acontecendo. Tem uma descontinuidade. Não são programas de Estado, são programas de governo. Mas em alguns lugares do Brasil, Raul, aí que você conhece, quer dizer, eu quando fui a Joinville, primeira vez, na primeira vez não. Eu morei em Joinville. Eu fui lá, já, não tem lá 10 anos, 15 anos, já não me lembro. Eu tinha visitado a cidade, mas eu fui lá participar de um... Eles tinham, aliás, uma coisa sensacional, chamava Expo Gestão, que era um evento sobre gestão, né? Um evento privado. Joinville é a única cidade do Brasil, né, que é maior que a capital, né? A cidade do interior maior que a capital, maior naquela época. E era só 12% do esgoto eram tratados. E eles resolveram, avançaram, disseram o seguinte, vamos tratar os canais e os rios, onde esse esgoto... Que não funcionou. Não funcionou, mas eles tentaram pelo menos, né? Que é o que se fala aqui, de botar essas estações aí, das tais UTRs, comunidade de tratamento, que não funciona. Não funciona? Não funciona. Porque isso aí é um absurdo você assumir. Eu morei em Joinville, meu pai nasceu em Joinville, minha mãe faria 101 anos, inclusive. Ajudei a municipalização do serviço de saneamento de Joinville, porque eu fui consultor da TIB durante muito tempo. E hoje até é uma lástima, porque é uma das cidades que está lá no final do ranking, entendeu? Apesar aquele 12% continua em 12%? Está lá em 18% e tal, porque conseguiram dinheiro, a obra parou. Agora, esse modelo da UTR é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui no Rio também, porque volta e meia falam em implantar as estações. Isso não funciona na Europa? Pode funcionar como um polimento final. Quer dizer, como é que isso funciona? Você joga todo o esgoto dentro do rio, aquilo lá vira um valão mesmo, e aí você barra o rio lá na frente e faz com umas piscinas, joga produto químico ali, entendeu? É como batelada, quer dizer, vai, joga, gera um lodo desgraçado, e aí você vai fazendo. Agora, Joinville, isso nunca funcionaria, porque tem uma influência enorme de maré. O rio não corre. Pelo contrário, ele corre ao contrário. Quando a maré enche, joga tudo para dentro. Então foi uma calamidade. O prefeito Tebaldi lá, que implantou esse negócio na época, ele teve que retirar a estação depois, que ficou aquele elefante branco lá, né, como certificado de incompetência. O sistema que funciona é você coletar, mandar para uma estação de tratamento. O que funciona no tal do tempo seco que fala aqui é você barrar o esgoto antes que ele caia no rio. E aí é o tal do tempo seco. Quando chove muito, aí o esgoto está mais diluído, então vai para dentro do rio. Mas sem chuva, esse esgoto é coletado nas margens e aí é levado para a estação de tratamento. Aí funciona. E é mais barato do que você fazer rede no meio da cidade que não tem nada. Aqui no Rio, na Zona Sul, assim, o esgoto todo coletado, ou que vai para a rede pluvial, ele é levado e é jogado no emissário de Ipanema, né? Sem tratamento, nem tratamento primário isso acontece, né? O esgoto do emissário lá do Recreio, de vez em quando ocorre tratamento primário, nem sempre, né? De vez em quando. Então, assim, a gente não pode mais simplesmente aceitar esse troço. Tem uns absurdos assim que a gente vai meio que se conformando, que fica meio anestesiado ao longo do tempo, vai se habituando com os absurdos. Mas aí vamos pensar em solução. Caso das prefeituras, elas não têm dinheiro para botar nisso. Nem o Estado, nem as prefeituras. Dinheiro público nisso não existe. Acho que nem o governo federal tem, né? Ele usava o dinheiro do fundo de garantia. O BNDES... O que financia o saneamento é fundo de garantia. E FAT. Sob forma de empréstimo, não de dinheiro a fundo perdido. Tem orçamento de fundo perdido, que é a FUNASA, que repassa para municípios até 50 mil habitantes.
Aí tem, mas atende principalmente a região Nordeste. E cidades menores, lá no Sul andaram recebendo também. Mas é pouco dinheiro. Faixa de 2 milhões, 3 milhões por ano. A gente precisa de 20 bilhões, o Plano Nacional de Saneamento Básico. A gente investe 10. Mas para você atrair o investidor privado, ele tem que ter uma receita, ele tem que ter segurança. Tem que ter segurança. Exatamente, tem que ter marco legal e segurança. Porque tem investimento. Então você investe num cenário de insegurança, sem ter certeza ou garantia que você vai recuperar o investimento que você fez. Então, assim, o BNDES tem um projeto que foi lançado bastante interessante, eu não sei, o Raul pode falar um pouco mais sobre isso, mas que poderia aqui no Rio de Janeiro, o modelo proposto ser um modelo a ser adotado pelo Estado do Rio, entendeu? Porque que é absolutamente interessante, eu acho que eu sempre tenho a visão a partir do município do Rio de Janeiro, né? Mas isso é um modelo que isso, mas que eu acho que beneficiaria o Estado como um todo, né? Então, o BNDES propõe o seguinte: o que a SEDAI faz bem? Ela capta água e trata a água. Então, a SEDAI se especializaria nisso, focaria nessa parte do saneamento, a captação e tratamento, aumento de captação conforme o crescimento das cidades que ela serve, e venderia essa água para os municípios, né? E os municípios teriam as suas soluções, concessões, o Estado dividido em áreas. O Estado seria dividido em regiões, aliás, o que o projeto de lei federal está propondo, né? É esse alinhamento. Então, isso parece que é o mais interessante. Por quê? Porque a SEDAI faz distribuição muito mal, tem um percentual de perda de água tratada muito grande, teria que fazer investimentos. 50%, de faturamento é 50% e perda física eles, 30%. Então, alguém que pudesse investir ali para recuperar essa rede, que trouxesse mais eficiência, a iniciativa privada tem mais facilidade. Tem que indenizar a SEDAI por essa rede que é ruim, mas está lá debaixo da terra. Não tem que indenizar nada, porque isso está mais do que amortizado. Isso, a depreciação ao longo do tempo, e além do mais, se houver algum acordo que precisa ser feito, vai na venda da água, porque a SEDAI vai fornecer a água forneceria água. Também é essa questão do poder público e municípios, né, querer cobrar outorga ou indenização. Eles estão devendo muito para a sociedade, né? Quer dizer, tem um passivo ambiental enorme, social, e ainda quer receber. Quer dizer, o cara tem que entregar para quem possa resolver o problema. Né? Isso é o que eu preconizo. Quer dizer, o que o Arraes está falando para o Estado do Rio? Existe um projeto, né, que foi desenvolvido pelo BNDES, que contratou uma empresa para estudar e propor soluções. Tem a solução desde a privatização até essas concessões, a SEDAI produzindo água e o Estado dividido em 4 ou 5 regiões, seriam feitas concessões tipo Niterói. Quer dizer, o venal privado pega a parte de distribuição de água e a parte de esgoto. Agora, isso está pronto. O que precisa? Que o governador, o prefeito, o Ministério Público se sentem, né? Sentem na mesa e põem adiante esse processo. Você querer está pedindo demais, muito, né? Está pedindo. Mas então não vai resolver. O poder já te pode ajudar? Pode ajudar. Mas não ajuda. Bom. Piora. O vereador, a gente tem que dar força para ele. Não, olha, falando em termos de Estado. Tá? Porque é uma brigalhada danada. Bom, primeiro eu acho que pode ajudar divulgando o que existe. Ele vai ajudar, não tem dúvida nenhuma. Que as pessoas não conhecem isso. Segundo, lembrando... isso aqui, hein? Opa! Lembrando que a gente advoga, defende que o poder concedente é o município. Então, o município não pode se omitir disso. Então, depois cobrando da prefeitura que ela intensifique as ações. A Prefeitura do Rio de Janeiro recentemente mudou um pouco a sua forma de enfrentar essa situação. Era uma omissão completa e a partir de alguns meses para cá ela tem procurado soluções. Por exemplo, lançou edital para concessão da P4. Barra Jacarepaguá. Foi, dezembro, né? Isso, houve audiências públicas complicadíssimas, com servidores da SEDAI invadiram lá as audiências, teve troca de ofensas,
uma situação muito complicada, até que a SEDAI entrou com uma liminar suspendendo o edital. Então, hoje há uma liminar que suspende o edital que a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou para a concessão da P4, que significaria... P5, isso, que é a continuidade da P5, que já resolveria uma parte importante da cidade se pudesse ter ido a termo. Não é ideal como disse o Raul, né? O ideal é que a água esgota andasse. Melhor mas já seria um avanço. Seria um avanço. Um chavão isso, mas é aquela história do que o ótimo é inimigo do bom. Sim, é verdade, eu concordo com isso. Bom, o que mais? Recentemente, ação da Prefeitura em face da SEDAI, discutindo como é que se faz ali para recuperar a rede pluvial, onde a cidade joga esgoto. O esgoto é corrosivo, então a rede pluvial da cidade está totalmente complicada, está assoreada e corroída. E a cidade joga esgoto ali. De quem é a responsabilidade pela manutenção dessa rede, uma vez que a cidade faz esse uso indevido, sem prazo para resolver a situação? Aí toda vez que chove forte no verão, aquelas ruas interrompe, transborda tudo. Porque a rede pluvial está também... E que é bem legal, Vidor, que é na inicial dessa ação, que é recentíssima, a Prefeitura, pela primeira vez, discute o termo, o instrumento. Ela já mostra que ela não concorda com o termo, né? Esse termo recíproco de direitos e obrigações. Ela discute ali várias questões, algumas delas que nós falamos aqui, sobre essa autorização por tempo indefinido para jogar esgoto nas redes pluviais, a falta de formalidade de um contrato, a ausência de licitação, o prazo, a ausência de meta. Então, ela na inicial dessa ação, ela já discute isso, como dizendo, olha, esse é o termo. É melhor a gente chegar a um acordo, está esticando a corda. Próximo passo, a gente pode entrar com uma ação pedindo anulação do termo, porque ele tem sérios problemas, entendeu? Então, me parece que a Prefeitura está caminhando para esse conflito, esticando a corda, talvez até para provocar um entendimento, porque... assim, a omissão não era mais possível, né? É uma coisa que não pode se brincar. Eu também vejo o setor de saneamento, eu sempre digo, o Brasil passar os próximos 10 anos crescendo 1%, tomara que não, tem que bater aqui na madeira aqui. A gente vê o que é o crescimento baixo, né? A gente vê na rua, no dia a dia, né? Mas se mesmo crescesse o que a gente tem ainda de demanda reprimida na área de infraestrutura, considerando o saneamento básico também dentro da infraestrutura, é uma enormidade. Quer dizer, você pode passar aí 10 anos investindo barbaramente 20 bilhões e não vai atender a demanda ainda. Né? Não, estamos muito atrasados. Então é uma área que pode atrair investidores. Tecnologia não é tão desafiante, né? Não tem tecnologia, isso não é um problema, não. É obra física, né? O problema, quer dizer, a classe política considera saneamento obra, que não é um serviço, né? Os operadores privados de início tinham muito viés de obra, porque geralmente eram empreiteiras, e a parte operacional ficava sempre em segundo plano. Mas isso já está mudando, já mudou com as últimas empresas, até estrangeiras que estão chegando aí. A gente tem tecnologia, tem profissional, tem bastante empresa capacitada a fazer. Evidentemente que não tem empresa para investir a demanda que a gente tem hoje, de 20 bilhões. Não é? Pode abrir as portas aí, não tem gente suficiente para atender isso. As coisas mudaram sobre isso, a gente está vivendo um momento de transformação, não é tão rápido como nós gostaríamos, mas é evidente. Eu vou contar uma história que eu acho que assim, demonstra bem isso. Na época do PAC lá da Rocinha, o Luiz Toledo era o arquiteto responsável e em determinado momento ele viu ali o projeto original dele ser substituído com algumas alterações, dentre elas a ideia dos teleféricos, substituindo o plano inclinado. Isso incomodou muito ele na época. Isso foi uma discussão que rolou na cidade, né? Eu escrevi um artigo que saiu publicado no Globo, que era Viagem Pirotécnica, discutindo a falta de oportunidade naquele momento de se construir
um teleférico com tanta coisa para fazer antes disso, né? Então, eu mencionei o Alemão e citei ali... O Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão e citei a situação que estava acontecendo na Rocinha. O Toledo, ele pegou o artigo, distribuiu na Rocinha ali, fez cópia, distribuiu. E nos dias depois ele me telefonou e falou, assim, olha, essa história aqui se espalhou e a população não quer esse troço. Eles não querem teleférico, eles querem saneamento. E aí a Rocinha desceu, os moradores fizeram faixas, isso está nas redes sociais, se você botar. Isso aí, não mora ainda mora lá, saneamento sim, teleférico não, abaixa o elefante branco, porque o PAC, no primeiro momento, ele causou transformações interessantes. Lá na Rua 4, por exemplo, que era um lugar com índice de tuberculose altíssimo, depois do investimento, isso despencou. Então as pessoas sentiram ali o gostinho de que era possível fazer, havendo recursos bem investidos, né? E aí quando perceberam que ia ter teleférico e não o resto ali das coisas que eram mais prioritárias, se organizaram, fizeram essa passeata, desceram pela Linha Mar, foram até o Leblon, até na casa do governador, estenderam suas faixas lá e voltaram. Então foi ali uma revolta do morador dizendo, olha, a gente sabe o que é mais importante, vocês também deveriam saber, a gente quer saneamento, a gente não quer teleférico. Estão até hoje cobrando. Entendeu? Estão até hoje cobrando. Né? Então, assim, a população já sabe que o saneamento é a prioridade, entendeu? Então, quando a população sabe, se o político não souber, vai ficar para trás. A quantidade de programas que foi lá a mim que falar de cena limpa, e tivemos Copa, e Olimpíadas, e promessa. E aí volta aquela história, em 2011 nós estamos melhor do que estamos hoje. Depois disso tudo. Depois dos Jogos Olímpicos. Não fale mais isso que eu vou chorar. Estou quase chorando. É para chorar mesmo. Ou para ficar indignado, como eu fico às vezes. Mas olha. Eu vou sair daqui, eu já vou sair. Mas tem coisa para. Isso quer dizer. Tem solução. Tem solução e tem coisa para a gente fazer, entendeu? Então, assim. Agora voltando para a Câmara, eu fiz 2 representações ao Ministério Público, uma ao Ministério Público Federal, outra estadual. A gente vai reforçar isso. Não dá para aceitar que o Ministério Público tenha essa postura. Eu bato de frente com isso, porque é crime ambiental. Tem lá o crime, tem o cadáver, tem testemunha. O crime está estabelecido. Só não tem ninguém preso, apesar de todo mundo saber que é crime ambiental, então não dá para aceitar essa passividade, entendeu? Então nós vamos cobrar isso, vamos cobrar que a Prefeitura seja ainda mais contundente do que tem sido agora nos últimos meses, nessa busca desse conflito ali, que isso gere um acordo, ou então que ela possa mesmo fazer as concessões da P4, ou até a concessão da Bahia, ali da Orla da Praia de Botafogo, que também é uma bacia, é uma subbacia. Postal do Brasil. É uma subbacia com rios que correm dentro da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, não tem nada a ver com outros municípios, entendeu? Então é incrível que o município não possa fazer a concessão do saneamento de um assunto que trata exclusivamente, que lhe diz respeito exclusivamente. Está dentro do quintal e você não pode resolver, quer dizer, é inaceitável isso. Então, ou se chega num acordo, através dessa, estica a corda até chegar num acordo, ou então peita e faz, entendeu? Vamos pro pau. O Brasil o cartão postal, você vai em qualquer país do mundo, você bota o Pão de Açúcar, os caras sabem que é no Brasil. Não. Uma vez eu fui lá em Gramado, Canela, eu fiquei impressionado isso na época, que um dos cartões postais da Serra Gaúcha, tem lá uma cascata famosa do Caracol, é um esgoto puro, né? Quer dizer, foi aí um projeto de turismo financiou, não sei se isso se finalizou, a rede de esgoto local para não jogar, né? Cascata do Caracol se você chegava perto, você sentia o cheiro. Gente, essa conversa aqui é para cinco. É verdade, se deixar, fica. Bate-papo, né? Mas tem solução. Mas por isso que eu não sirvo nada, um esquinho. A gente não para de conversar. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, que isso tenha sido útil. Que vocês fiquem tão indignados quanto eu aqui, depois que eu ouvi o que eles falaram, né?
Até domingo que vem. Até lá. Obrigado.